E se eu te dissesse que Max Verstappen pode ter perdido o título mundial não por causa do seu ritmo, mas por um erro bizarro que ninguém viu acontecer? E que a McLaren quase entregou uma vitória de bandeja para o holandês, mas acabou criando um problema ainda maior entre os próprios pilotos? Prepare-se, porque o que aconteceu em Singapura vai muito além do que você viu na televisão. E os dados de telemetria revelam uma verdade que pode mudar completamente nossa visão sobre esta temporada. Vamos começar pelo óbvio. Lando Norris largou em quinto, com Max Verstappen na sua frente e uma montanha de pontos para escalar no campeonato. Em Singapura, onde ultrapassar é mais difícil que encontrar uma vaga de estacionamento no centro de São Paulo, a largada seria decisiva. E foi exatamente aí que tudo começou a desandar para o tetracampeão mundial, de uma forma que nem os analistas mais experientes conseguiram prever. Norris, que tem fama de ser um desastre nas largadas, especialmente na temporada passada e em várias corridas este ano, desta vez fez o oposto do que todo mundo esperava. Enquanto Kimi Antonelli à sua frente patinou com pneus frios da Mercedes, o britânico disparou como uma bala. Mas aqui é onde a história fica interessante, porque os dados de telemetria revelam algo que as câmeras de televisão simplesmente não conseguiram capturar. A diferença na temperatura dos pneus entre Norris e Antonelli foi brutal. O jovem piloto da Mercedes claramente não conseguiu aquecer adequadamente os compostos durante a volta de formação, algo crítico em Singapura. Enquanto isso, Norris executou uma preparação perfeita, colocando os pneus na janela ideal de funcionamento. Resultado? Uma largada devastadora que mudou completamente o cenário da corrida. Quando Norris chegou na curva 3, ele estava voando, literalmente voando. A velocidade dele era muito maior que a de Verstappen, que freou mais cedo que o normal. Por quê? Essa é a pergunta de 100 milhões de reais, porque os dados mostram algo surpreendente. Max teve que ajustar sua frenagem por causa da proximidade com Norris, criando uma reação em cadeia que ninguém antecipou. Verstappen forçou Lando a mudar de trajetória no último segundo, e adivinha o que aconteceu? Piastri, que estava do lado do companheiro de equipe, sem saber exatamente o que estava rolando à sua frente, levou a pior. O australiano tinha a linha externa, e sem comunicação instantânea sobre os movimentos de Verstappen, não conseguiu reagir a tempo. O toque entre os McLaren foi inevitável, mas não foi apenas azar. Norris tinha Verstappen na sua frente, obrigando uma frenagem antecipada. Piastri estava ao lado seguindo sua trajetória normal. E bum! Lá se foi a estratégia perfeita da equipe inglesa. Mas, será que foi mesmo um acidente de corrida puro? Ou Max calculou essa jogada desde o grid de largada, sabendo que criaria caos entre os McLaren? Os comissários analisaram rapidamente e declararam incidente de corrida, sem investigação adicional. A McLaren decidiu não intervir, seguindo seu protocolo interno, mas Piastri não engoliu essa decisão. O australiano acreditava que merecia a posição de volta e, sinceramente, analisando friamente a situação, ele tinha razão. Afinal, quem pagou o pato foi ele, não Norris, que se beneficiou da confusão. Mas a equipe seguiu sua regra não escrita. Quem está na frente na pista tem prioridade estratégica. Uma regra que, convenhamos, só funciona quando convém aos interesses do momento. E essa decisão criou uma tensão interna que se arrastou pelo resto da corrida, com Piastri claramente insatisfeito com o tratamento recebido. Com 4 segundos e 4 décimos de vantagem para Piastri após o incidente inicial, Norris tinha campo livre para construir uma distância segura. Mas em Singapura, onde o ritmo de corrida é mais sobre gerenciamento que velocidade pura, essa vantagem poderia evaporar rapidamente com uma estratégia errada ou problema mecânico. E por falar em estratégia, chegamos ao momento que pode ter custado pontos preciosos no campeonato. Assim como aconteceu em Monza,
Norris foi questionado se concordava que Piastri parasse primeiro para se defender de uma possível investida de Charles Leclerc. Inicialmente concordou, mas mudou de ideia instantaneamente, decidindo que deveria parar primeiro por estar na frente. Na volta 27, quando Norris parou para trocar pneus, tudo parecia sob controle. Piastri parou uma volta depois, seguindo o planejamento ajustado. Mas aí, a coisa desandou de vez. Erro mecânico no pneu traseiro esquerdo de Oscar durante a parada. 3 segundos perdidos que mudaram toda a dinâmica da corrida e praticamente enterraram as chances do australiano de brigar pela segunda posição. Com quase 10 segundos de vantagem para Piastri após as paradas, Norris tinha campo livre para atacar Verstappen sem pressão por trás. Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava e que pode ter definido o rumo desta luta pelo título. Foi o próprio Max quem se sabotou de uma forma completamente inesperada. Na volta 35, Verstappen cometeu um erro imperdoável para os padrões de um tetracampeão. 2 segundos perdidos do nada, numa pista onde cada décimo vale ouro e onde erros assim simplesmente não acontecem com pilotos do calibre do holandês. Os problemas com o balanço de freio e as trocas de marcha estavam destruindo o ritmo do Red Bull. Imagine só a pressão. Você é tetracampeão mundial, está lutando para manter uma posição que pode definir o título, e seu carro simplesmente não obedece aos comandos. Verstappen passou o resto da corrida lutando contra a própria máquina, tentando resolver problemas que nem os engenheiros conseguiam explicar pelo rádio, numa demonstração de vulnerabilidade raramente vista. Norris foi mais rápido que Max na segunda metade da corrida, cortando sistematicamente a diferença volta após volta. Os dados mostram que Lando era 2 a 3 décimos mais rápido por volta, uma diferença considerável em Singapura. Mas não conseguiu completar a ultrapassagem decisiva, ficando sempre a alguns metros de distância do Red Bull. Enquanto isso, Piastri estava voando atrás, sendo em média 25 centésimos mais rápido que Norris e 35 centésimos mais rápido que Verstappen por volta. Uma performance impressionante que mostra o potencial desperdiçado pelo erro na parada e que levanta questionamentos sobre as decisões estratégicas da McLaren. Mas, e se o mecânico da McLaren não tivesse errado na parada de Piastri? Aí sim teríamos visto um show completo. Oscar estaria brigando pela segunda posição nas voltas finais, com Verstappen claramente vulnerável e lutando contra problemas técnicos. 3 pilotos na briga, estratégias diferentes, pressão máxima. O resultado final poderia ter sido completamente diferente, talvez com Piastri ultrapassando tanto Norris quanto Verstappen. A questão que fica no ar é complexa. Será que a McLaren está mesmo preparada para gerenciar 2 pilotos potencialmente brigando pelo título? Eles conquistaram o campeonato de construtores, é verdade. Mas e agora? Com 22 pontos de diferença entre Verstappen e Norris e 6 corridas restantes, qualquer decisão estratégica pode ser decisiva para o desfecho da temporada. Verstappen mostrou vulnerabilidade em Singapura, não apenas no ritmo, mas principalmente na gestão dos problemas técnicos e na pressão psicológica. Para um tetracampeão, isso é extremamente preocupante e pode indicar que a pressão de uma luta real pelo título está afetando sua performance. Para Norris, é uma oportunidade que pode não se repetir nas próximas corridas. O que você acha? Max está realmente em declínio ou foi apenas um fim de semana atípico? A McLaren vai conseguir manter a harmonia entre Norris e Piastri até Abu Dhabi? E mais importante, esse erro estratégico pode ter custado o título para a equipe inglesa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1 e ativa o sininho porque vem muita polêmica pela frente nas próximas corridas que podem definir este campeonato histórico.